A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é mencionado em toda a Bíblia 10 vezes. Uma vez no livro de Gênesis, uma vez no livro de Salmos e 8 vezes no livro de Hebreus. Melquisedeque se encontrou com Abraão após Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló. Melquisedeque era sacerdote e rei de Salém, a atual Jerusalém. O significado do nome Melquisedeque é rei de justiça e rei de paz. Quem era Melquisedeque? Um anjo? O Espírito Santo? Jesus Cristo? Sem, filho de Noé? Enoque ou outra pessoa? A Bíblia não diz se Melquisedeque era um anjo, se era Jesus Cristo, se era o Espírito Santo, se era Sem, filho de Noé ou outra pessoa. A Bíblia apenas diz que Melquisedeque era rei e sacerdote. Para alguns, Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus Cristo. Para outros, Melquisedeque era um anjo. Tem quem diz que Melquisedeque era o Espírito Santo. Alguns creem que Melquisedeque era Sem, filho de Noé. Para outros, Melquisedeque era apenas um homem comum, e para outros, Melquisedeque é um mistério. Para os que acreditam que Melquisedeque não era o próprio Senhor Jesus Cristo, dizem que Melquisedeque é uma tipologia de Jesus Cristo. Melquisedeque era um homem. Os que acreditam que Melquisedeque era o Senhor Jesus Cristo, é porque foi dito que Melquisedeque não tem pai e nem mãe. Não tem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Para alguns, as palavras sem pai e sem mãe significa que Melquisedeque não tinha nenhuma linhagem para se identificar, e não que Melquisedeque nunca teve pai e mãe, que Melquisedeque não foi gerado pelo homem. Tem quem diz que Melquisedeque não pode ser Sem, filho de Noé, pois a Bíblia registra a genealogia de Sem, ao contrário da descrição de Melquisedeque. E além disso, Melquisedeque era rei de Salém, Canaã, uma terra designada aos descendentes de Cã, não de Sem. Cã, esse irmão de Noé, irmão de Sem, filho de Noé. De acordo com fragmentos encontrados na caverna de Qumran, Melquisedeque ocupava uma elevada posição no reino celestial na teologia de Qumran. Qumran fica a 64 quilômetros de Jerusalém, próximo ao Mar Morto. Em Qumran foi encontrado vários manuscritos, os famosos pergaminhos. Dizem que em um dos documentos encontrados em Qumran, Melquisedeque era considerado um ser angelical. Minha opinião sobre o assunto. Para mim, Melquisedeque não era o Senhor Jesus Cristo, não era um anjo, não era o Espírito Santo e não era Sem, filho de Noé. Melquisedeque era um homem normal como qualquer outro. Melquisedeque era um tipo de Jesus Cristo, não o próprio Senhor Jesus Cristo. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Quando o autor de Hebreus falou que Melquisedeque não tem pai, nem mãe, nem genealogia, e nem princípio de dias, e nem fim de existência, Hebreus capítulo 7, versículo 3, o autor de Hebreus disse que Melquisedeque era semelhante a Jesus Cristo, e não que Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo. E isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 15. Melquisedeque era um homem que residia em Salém, que temia a Deus e servia a Deus, e que um dia seu tempo de vida acabou, como acontece com todos os homens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Davi comparou Jesus Cristo com Melquisedeque. Davi não disse que Jesus Cristo é Melquisedeque ou que Melquisedeque era o Senhor Jesus Cristo. Uma pequena curiosidade. O livro de Melquisedeque
para muitos é um livro apócrifo. Eu li esse livro e no livro é dito que o livro foi escrito por Abraão e Melquisedeque, mas a maior parte do livro foi escrito por Melquisedeque. No próprio livro é dito que Melquisedeque não era Jesus Cristo. No livro diz que Melquisedeque tinha 12 anos quando Salém foi inaugurada. Independente de Melquisedeque ser um anjo, ou o Espírito Santo, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade é que Melquisedeque simboliza o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que é de justiça e de paz, e que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, sem princípio ou fim de dias, e que um dia voltará para governar este mundo, e seu domínio será eterno. E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Maranata, ora vem Senhor Jesus!